A paz do Senhor, meus irmãos. Estamos aqui para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Hoje estudaremos a lição de número 2, que vai falar sobre os atributos de Deus. O texto de referência se encontra no Salmo 139, versículos 6, 7 e 8. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Sheol a minha cama, eis que tu ali estás também. Romanos 11, 34, 35 e 36. Por quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Nessa lição nós vamos estudar um assunto um tanto quanto difícil de entender, porque explicar Deus não é uma tarefa possível. Ela não apenas é difícil, ela é impossível, porque aquele que é finito não pode explicar o infinito. Aquele que é limitado, é mortal, não pode explicar o Deus autoexistente, o Deus infinito, o Deus eterno. Mas enfim, nós vamos falar sobre alguns dos atributos de Deus. Não é um assunto que possa ser esgotado, ele é um assunto extremamente extenso, complexo, eu diria até mesmo tão infinito quanto o próprio Deus. O que são os atributos de Deus? A palavra atributo define aquilo que é próprio da pessoa. Elas são qualidades especiais, próprias das pessoas ou da própria pessoa, as quais distinguem essa pessoa de todas as demais. Então ela é uma característica. Deus possui atributos, e esses atributos eles podem ser de eles se dividem em duas categorias, que seriam os atributos naturais, que são aqueles que não podem ser transmitidos, e os atributos morais, que são aqueles que Deus pode transmitir para o ser humano. Então, o capítulo 1 vai definir quais são os atributos de Deus e vai nos explicar que Deus não pode ser definido pelo ser humano, pelo homem mortal. O capítulo 2 vai falar a respeito dos atributos de Deus e como é que nós podemos obter o conhecimento a respeito de Deus. Deus se faz conhecido, ele se faz conhecido ao homem através da sua própria criação, daquilo que ele criou e das escrituras sagradas. Então, nós conhecemos a Deus pela fé. Deus se revela ao ser humano através da obra da criação. Quando você olha em volta, você vê tudo o que Deus criou, o que Deus formou, e você o glorifica e crê nele. E quando você lê a sua palavra e vê os grandes feitos que ele realizou ao longo da história, você crê, e através da palavra, através das escrituras, você pode conhecê-lo melhor. Os atributos de Deus, os atributos naturais, aqueles que são intransmissíveis, incomunicáveis, que são absolutos, que são inerentes do próprio Deus, que são as características que definem Deus como único. Elas são a aceidade, a eternidade, a unidade, a imutabilidade, a infinitude,
a onipresença, a onipotência, a onisciência e a sua soberania. Então, eu vou falar rapidamente sobre uma rápida definição desses atributos dele, e não sei se será tão simples de explicar, porque são características de Deus que são próprias, exclusivas dele. O homem não possui essas características, elas são inerentes a Deus. Uma delas é a aceidade. A aceidade é a característica daquele que é autoexistente. Deus é autoexistente, ele não precisa de nada, ele não precisa de ninguém para continuar a existir. Ele não depende de nenhuma outra circunstância, de nenhuma outra coisa para existir. Ele existe por si próprio. Ele é eterno. A eternidade é atributo de Deus. Significa que ele sempre existiu. Ele não foi criado por ninguém e ele está acima de qualquer limitação de tempo. Gênesis fala isso. Gênesis capítulo 21, versículo 33. O Salmo 90, versículos 1 e 2 também. A unidade. Deus é um. E essa unidade dele não se contradiz com a Trindade. A essência de Deus é uma. Então ele é um Deus trino, mas a sua essência é indivisível. Ele é imutável. Ele não muda jamais. Pode passar o tempo que passar. Pode acontecer o que acontecer. Deus é o mesmo. Ele não muda. A sua infinitude. Ele é infinito e ele não sofre qualquer tipo de variação ou de limitação. Nem o tempo, nem o espaço podem limitar a Deus. A onipresença. Ele está em todos os lugares, ele não tem limite de forma, de espaço, ele está em todos os lugares. Não confunda a onipresença, quando se fala que Deus está em todos os lugares, com o panteísmo, que fala que tudo é Deus. O panteísmo é uma doutrina falsa. A onipresença de Deus é atributo do próprio Deus. Ele está em tudo. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele não é limitado como eu e você. Eu estou aqui agora falando para você, eu não posso estar em outro lugar ao mesmo tempo. Mas Deus, Ele está aqui comigo e está aí com você. Deu para entender? A onipotência significa que Deus tem todo o poder. O poder dele é infinito, é ilimitado. Nada pode impedir o seu agir e os seus propósitos. A onisciência de Deus significa que Ele conhece todas as coisas de modo completo e absoluto. Ele sabe tudo. Ele sabe o que acontece comigo aqui, Ele sabe o que acontece com você aí. Ele conhece o passado, conhece o presente e conhece o futuro. E a soberania dele, Ele controla todas as coisas. Eu sempre costumo exemplificar a soberania de Deus assim, de uma forma simples e humana, mas não dessa forma tão limitada, mas é apenas para dar um exemplo, para você poder entender como é como é Deus. Deus vê todas as coisas como alguém que vê de cima. Como um jogador que vê o tabuleiro de xadrez de cima e ele vê todo o tabuleiro e todas as peças e ele sabe exatamente como vê-la, assim é Deus. Ele tem um controle absoluto de todas as coisas e ele enxerga tudo de cima. Então, aquilo que muitas vezes a nossa visão limitada não permite enxergar, né? Digamos assim, você está olhando para o seu problema, você está olhando da sua altura, concorda?
está olhando na sua direção. Então o seu problema é muito maior que você, mas Deus olha o seu problema, a sua dificuldade de cima. Então é uma perspectiva diferente. É por isso que Deus, é isso que torna Deus tão grande. Ele não olha como nós olhamos. Ele vê tudo de cima e Ele tem o controle absoluto de tudo. Essa situação que estamos vivendo atualmente, nada fugiu do controle de Deus. Nada. Tudo está debaixo da absoluta soberania dEle. Então nós falamos dos atributos que são os atributos naturais, né? São naturais e Deus não dá para transmitir. Ele não transmite isso para ninguém. Mas existem os atributos morais. E esses atributos morais, eles são transmissíveis ou são comunicáveis ao ser humano. Eles se dividem em dois grupos, que são aqueles que são ligados à graça de Deus, por exemplo, o amor, a misericórdia, a longanimidade dele, a paciência, e aqueles que são ligados à santidade dele, que é a sua majestade, a sua retidão, a sua absoluta e perfeita justiça. Então, o amor de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia dele, a sabedoria, a justiça, a santidade, a veracidade. Ele não mente, Deus não mente. Então, esses atributos dele, a liberdade, né? Ele não precisa de nada nem ninguém para fazer o que ele quer fazer. Ele não depende da minha autorização ou da sua. Ele quer fazer, ele faz porque ele é Deus. A paz. Então são atributos morais. Ele pode transmitir ao ser humano a quem ele criou. Então eles são transmissíveis. Os naturais não podem ser transmitidos porque são característicos, são próprios da natureza de Deus. Então, meus irmãos, é importante conhecer os atributos de Deus, é importante saber quem Ele é importante conhecê-lo mais de perto. E nós só vamos conhecê-lo nos chegando a Ele, através da oração, através do estudo da palavra, através de nos tornarmos mais íntimos, né, dele. Então, para que é importante nós conhecermos a Deus? Para que nós possamos saber quem Ele é, para que nós possamos rebater falsos ensinamentos, heresias, falsas doutrinas, e para que nós possamos verdadeiramente adorá-lo. Como nós podemos adorar alguém a quem nós não conhecemos? Um Deus que nós não sabemos quem é. Então é importante que nós conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. É isso que a sua palavra nos diz. Então, embora essa questão de estudar seus atributos seja um tema bastante difícil e que nunca ninguém vai conseguir destrinchar, dissecar, esgotar, nós temos que saber que o nosso Deus é um Deus todo-poderoso. Não há limites para Ele. Então, muitas vezes, nós limitamos o nosso Deus. Mas o nosso Deus não tem limites. A nossa limitação não é a dele. Então, nós devemos conhecê-lo para que possamos confiar nele. Para que possamos adorá-lo verdadeiramente. Possamos crer que Ele é o Deus Todo-Poderoso e que, apesar de todo esse poder, de toda essa majestade, não hesitou em enviar seu único Filho pela humanidade, por mim e por você, para morrer no meu e no seu lugar, para que nós um dia tenhamos a vida eterna juntamente com Ele. Então,
a entrega que Deus fez de seu único Filho nos garantiu a vida eterna e nos permitiu que hoje nós possamos chegar a Ele, apesar de todo esse poder, né? Capítulo 42 de Jó, no versículo 2, Jó fala assim: olha, eu bem sei que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. E apesar de todo esse poder, Ele nos ama, Ele se preocupa conosco, com as nossas necessidades, ainda que pequenas, mas Ele está preocupado conosco, Ele cuida de nós nos mínimos detalhes. Então esse Deus tão grande, tão amoroso, tão poderoso, Ele quer se aproximar de você. Ele quer manter com você um relacionamento de pai para filho. Você precisa conhecê-lo, abrir seu coração para Ele e aceitá-lo, aceitar a soberania e o senhorio dele em sua vida. Amém? Que Deus possa abençoar a cada um, dar um domingo muito abençoado a todos. Eu desejo que vocês fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém?